te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e paz, Senhor Jesus. Gostaria que, se você puder, nesta manhã, Deus tem uma palavra para você. E se nessa manhã você puder me acompanhar aí e abrir a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Jeremias, capítulo 46, Jeremias 46, e o versículo 3 diz assim: prepare seus escudos, os grandes e os pequenos, e marchem para a batalha. Sele os cavalos e montem. Tome posição e coloque o capacete. Passe o óleo na ponta da sua lança e vista a armadura. Vá, por favor, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 em diante, vai falar assim: finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vista toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderosos e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permaneça inabalável depois de terem feito tudo. Assim, mantenha-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamáveis do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quando eu estava fazendo minha devocional e eu me deparei com este capítulo de Jeremias, capítulo 46, para quem entrou agora e não conseguiu ver o início, Jeremias capítulo 46 e o versículo 3. Nós vamos ver aqui, querido, uma preparação. Aqui nesse capítulo 46 de Jeremias e o versículo 3, aqui vai estar se falando realmente sobre uma guerra que o Senhor ia realizar sobre um povo que o Senhor já havia usado o profeta Jeremias para trazer arrependimento para aquele povo, e o povo continuava a tentar afrontar ao povo de Deus. E o capítulo 46 e o versículo 3 vai mostrar, querido, que quando Deus nos convoca para uma guerra, quando Deus convoca o povo dele para uma guerra, mesmo que essa guerra seja física mesmo, porque aqui eles iriam enfrentar um povo, um reino, que estava contra ao povo de Deus, que estava andando em desobediência. Deus vai falar algo para que ele prepare-se.
Querida, eu creio e acredito, sabe, que nas nossas lutas espirituais e nas nossas lutas mesmo humanas, porque muitas vezes nós vamos estar lutando, por exemplo, com o mercado do trabalho, e daí você tem que ter uma preparação, você tem que procurar ser o melhor, estar sempre atualizado. Então, observe o que ele diz: preparem seus escudos, os grandes, os pequenos, e marchem para a batalha. Selem os cavalos, montem, tomem posição e coloquem o capacete. Passe óleo na ponta de suas lanças e vistam a armadura. Querido, aqui essa armadura é a armadura física mesmo de um soldado, porque eles estavam indo para uma guerra, eles estavam indo enfrentar, esse exército, esse povo. E mesmo assim, o Senhor traz para ele que para a gente entrar numa guerra, mesmo que seja uma guerra física mesmo, uma guerra de reinos, uma guerra de posição, precisamos primeiro tomar uma posição, se revestir de uma armadura. Deus nunca vai convocar o seu povo quando naquele tempo existia guerras de reinos contra reinos, povos contra povos, assim. Deus nunca levantou os seus servos, e por isso que você vai ver Davi consultando ao Senhor, pedindo a estratégia. Você vai ver Josafá, quando vai enfrentar, perguntando ao Senhor, pedindo a orientação de Deus, o que ele deveria fazer, como ele deveria atacar. Existe um preparo. Nunca a gente pode ir para a guerra de todo jeito. Muitas vezes nós queremos entrar em uma guerra, nós queremos lutar sem estar preparado, sem estar habilitado, sem estar revestido de uma armadura. Aqui, Jeremias, o Senhor manda uma mensagem, porque o versículo primeiro vai dizer: esta é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações, acerca do Egito. Querido, é uma mensagem que Deus traz, uma mensagem de preparação. Ele estava dizendo: olha, vocês vão atacar o Egito, mas vocês não vão de todo jeito. Há uma posição, há uma preparação, sabe, há um revestimento. E aí ele, o Senhor, dá uma coordenada, dá uma direção. Ele diz assim, prepare os seus escudos, prepare os escudos grandes, os pequenos, ou seja, leva o escudo grande, leva o escudo pequeno, porque você vai precisar. Em ocasiões você vai usar um escudo grande, mas em outras ocasiões você vai usar o escudo pequeno. Mas Deus não deixou despreparado. Deus deu uma coordenada e ele diz assim, e marche para a batalha. Só quando nós pegamos o escudo, só quando nós tomamos uma posição, porque ele diz, selem os cavalos e montem, tome uma posição e coloque o capacete, e passe óleo na ponta das suas lanças e vistam a armadura. Aí quando a gente vem para Efésios capítulo 6, quando Paulo vai trazer uma orientação ao povo de Deus e à igreja de Éfeso, ele vai dizer, revista-se da armadura de Deus. Porque quando você está revestido com a armadura que Deus, ele te dá, ele traz para a tua vida, querido, você vai observar que esse texto foi automaticamente que eu me lembrei, porque existem dois tipos de armadura. Quando a gente vai lá olhar a passagem de Davi, quando vai lutar contra o gigante Golias lá em 1 Samuel ou 2 Samuel, capítulo 16, você vai observar que Saul olha para Davi, e pede para que Davi vista a armadura dele, empresta uma armadura.
Davi coloca aquela armadura e ele não se sente confortável. Ele não anda direito e ele tira aquela armadura, porque Deus já tinha dado uma armadura para Davi. Deus já tinha dado, sabe, uma unção sobre Davi. E muitas vezes nós queremos nos revestir da armadura do irmão, das armaduras que o Senhor concedeu ao irmão. E querido, a armadura é específica para a tua vida. Ela tem função específica, ela te prepara, sabe, para enfrentar as batalhas. Os grandes soldados, né, quando eles iam lutar contra outros reinos, contra outros povos, eles se preparavam. Eles se colocavam a armadura. A armadura é algo de proteção. Claro que muitas vezes, querido, existem pessoas que vai vestir uma armadura, como algumas pessoas a psicologia às vezes até toma, né, assim, usa essa frase, né, que as pessoas criam uma redoma, uma armadura como um ato de defesa, porque a armadura sempre representou defesa contra o ataque que você vai viver. Então o Senhor estava dizendo, olha, vocês vão enfrentar o povo do Egito, tá certo? Mas eu envio uma mensagem pela parte de Jeremias. E diz a eles, Jeremias, olha, eles se preparem, revistam, botam o capacete, revista das suas armaduras, pegue a espada, unja, né, a ponta da espada com óleo, sabe, tome uma posição. Ele estava falando, ele estava dando as coordenadas. Paulo, quando vai escrever a igreja de Éfeso, ele vai dizer, olha, deixa eu te dizer algo, existem lutas que não é contra a carne e nem o sangue, e você precisa estar revestido, não da armadura do outro, mas da sua armadura, da armadura de Deus, que Deus te dá. Para quê? Porque quando você está revestido dessa armadura, cada utensílio dessa armadura vai ter, né, uma função específica. Observe que lá em Jeremias ele diz, olha, leve os escudos pequenos e grandes, montem, selem o cavalo, ou seja, não coloque o cavalo de todo jeito, não monte no cavalo de todo jeito, sele ele, né? Monte nele, tome uma posição, uma estratégia, sabe? Você tem que estar olhando, você tem que estar observando, é uma posição. Um bom soldado, ele fica em uma posição de estratégia que ele vai observar, que ele vai estar preparado para estar sempre atento da onde vem o contra-ataque. E aí, quando Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso, e essa palavra para mim e para você, ele vai dizer assim, porque foi muito forte quando o Senhor falou para mim, sabe? E o Senhor estava dizendo assim, olha, revista da armadura. Deus nunca vai te chamar para uma guerra, Deus nunca vai te chamar para uma batalha, deixando você despreparado. Você pode até ir sem a convocação de Deus. E daí você termina aqui sendo atingido na guerra, no contra-ataque. Mas quando Deus vai te chamar, Ele vai te revestir da armadura dele, Ele vai te dizer quais armaduras que você deve estar utilizando para estar preparado, para estar pronto para o contra-ataque. Porque, querido, nós sabemos que quando nós estamos numa campanha, né, quando nós estamos, e a pastora Cris estava falando comigo, né, porque como eu estou mais uma vez em uma campanha, ela estava dizendo, que coisa, toda vez que está numa campanha acontece alguma coisa, né, e eu estava tentando explicar para ela, são os contra-ataques. Não é porque quando nós estamos na posição, quando nós somos convocados, né, para algo da parte de Deus, para Deus fazer, né, nas nossas vidas, querido, Deus nos pede para que nós nos revestimos.
sabe? E por isso que muitas vezes, quando eu estou dirigindo uma campanha que Deus direcionou, algumas pessoas dizem que às vezes eu fico diferente, né? Porque eu fico em uma posição, querido, porque eu sei que o contra-ataque vem. E quem está na linha de frente é o primeiro a ser atingido. Mas aí a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar revestido. A gente precisa estar com essas armaduras para que a gente não sofra o contra-ataque, não é? Porque nós estamos em tempos de guerra. Querido, muitas vezes a gente, quando entende esse texto, a gente vai dizer guerra. Não, mas o nosso país é um país de paz. E a gente só acha que essa guerra com armas, né, é feita por homens, né? Aqueles, como é o nome, meu Deus? Bombas, aqueles mísseis, não é? Que alguns países jogam um contra o outro, atacam o outro. Mas eu quero dizer, querido, que existem guerras que são travadas em nossas vidas e muitas vezes essas guerras são espirituais, sim. E por isso que Deus, sabendo que existia essa guerra espiritual, Ele usa a vida do apóstolo Paulo para trazer uma palavra para mim e para você. E Deus nessa manhã usa a minha vida para você que está aí do outro lado, dizendo, olha, você está em tempo de guerra, mas o Senhor, Ele não manda você entrar numa guerra sem as armas, sem a armadura. Observe que o texto que a gente leu de Jeremias 46, o versículo 3, veja que termina o versículo 3 dizendo que vistam a armadura. Não adianta você pegar o escudo, não adianta você pegar o capacete, não adianta você colocar o escudo se você pegar e você não vestir. Tem tantas pessoas, querido, que até conhecem as armaduras, até tem as armaduras e só fica olhando para a armadura. E quer entrar na guerra sem vestir a armadura. A Bíblia vai dizer aqui que ele diz assim, ó, vista a armadura. É uma ordem, é uma voz de comando, é uma direção. Vista-se. Primeiro ele diz os utensílios que vai ser necessário usar. Escudo grandes e pequeno, espada, colocar na ponta da espada o óleo, o capacete. Mas ele vai dizer assim, olha, você pegou isso tudo, agora vista-se. Você precisa vestir. E quando a gente vem aqui para Efésios capítulo 6 e a partir do verso 10, você vai ver que ele diz, finalmente fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vista toda a armadura de Deus. Sabe que nessa manhã Deus está pedindo para mim e para você. Talvez você recebeu a palavra, talvez você esteja vendo aí essa live dizendo que está recebendo, está entendendo o que o Espírito Santo de Deus a cada dia tem dado da sua porção, do seu ensinamento. Mas sabe que Deus diz lá em Tiago que não sejais somente ouvinte, mas praticante. Querido, não adianta você conhecer as armaduras, você entender a palavra, mas você não se apropriar, não se revestir dessa armadura. Deus com certeza tem dado a oportunidade a você, tem dado a palavra todo dia, e várias vezes no dia. Deus tem dado uma palavra, uma direção, mas se você não se reveste dessa armadura, você vai observar que os dois textos, e nessa manhã, o convite, a ordem do Senhor é revista-se de armadura. Deus está dizendo para mim e para você, primeira coisa, Ele até mostra todos os utensílios, mas a ordem é liberada, sabe o que? Vista-se da armadura. Em tempos de guerra, em tempos de luta, você não pode ir de todo jeito.
Você não pode, como um soldado, né, que ele, por exemplo, um militar, e ele tem uma arma, e ele simplesmente tem uma arma, e ele diz, eu tenho uma arma. Mas observe que ele pega aquela arma. Observe que quando, aqui não muito, mas pelo menos eu estou dizendo, não é com tanta frequência, mas quando, né, tem uma rebelião, você vai observar que, eu acho que é a Rocan, não, acho que me esqueci agora o nome, de um outro, que eles vão entrar no presídio, que eles estão preparados, vocês vão ver que eles vão com todo um equipamento, eles vão com colete, não é? Eles vão preparados. E o pessoal diz, olha, quando eles entram mesmo para pôr em ordem. Por quê? Porque eles estão preparados para isso. Ou seja, quando Deus te convoca, ou quando você está numa guerra, você não vai vencer somente porque você tem uma arma. Você tem as armas, eu não estou falando arma, revólver, físico, faca, arma de fogo ou arma branca. Não estou falando desse tipo, não. Eu estou falando da armadura. Ou seja, Deus te dá a habilidade, Deus te dá, né, os instrumentos para você entrar nessa guerra. Mas se você tão somente, querido, tem, mas não se reveste dessa armadura, você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada. E você não vai estar podendo questionar a Deus e dizer, mas Senhor, eu tenho a espada do Espírito. Ou seja, eu leio a palavra todo dia. Eu medito nela todo dia. Sabe? Ou você dizer, Senhor, eu tenho um capacete da salvação. Eu tenho, Senhor, porque eu te aceitei como Salvador da minha vida. Eu sinto, eu uso o cinto, né, da verdade. Eu tenho andado com a verdade, Senhor. Né? Eu tenho calçado os meus pés com o evangelho da paz. Você tem um sapato da paz. Sabe, querido, mas se você só tem, mas não utiliza, Deus nessa manhã me chama aqui, nesta manhã, para dizer, vista a armadura. Você não vai ganhar esta guerra sem vestir a armadura. Não adianta. Não adianta. As armaduras, elas não foram feitas para enfeites. Até sim, colocado lá no museu para contar uma história de um grande guerreiro, de um grande herói, não é? Eu lembro quando eu viajei para Campos do Jordão e para... Gramado, e a gente conhecendo, né, alguns pontos turísticos, e a gente entrou, né, assim, e viu lá no Museu dos Imigrantes, e contando a história deles, como eles chegaram, o que eles utilizavam, estavam lá, sabe, no museu, contando aquela história, os primeiros professores, como era usado, né, as armas, os utensílios que, por exemplo, que eles, o sobrenome deles eram de acordo com a profissão que eles eram, então, ferreiro, então estava lá, as armas dele, estava lá no museu, porque estava contando a história. Mas sabe que se essas armas não forem utilizadas, se essas armaduras não forem utilizadas, ela vai ficar como uma peça de museu. Se você tem, querido, como o Senhor usa Paulo e diz assim, vista-se de toda a armadura. Veja lá o que diz Jeremias, a palavra que veio do Senhor para Jeremias, dizendo para o povo, vista-se a armadura. Aqui Paulo, o Senhor usando a vida de Paulo para as nossas vidas, ele diz de novo, repete a mesma voz de comando, ele diz, vista a armadura. E aí ele vai dizer assim, por quê? Porque quando você está revestido dessa armadura, você vai estar livre contra as ciladas do diabo. O diabo, ele vai armar ciladas na nossa vida, e se a gente está revestido com essa armadura, nós conseguimos resistir a ele. Né? Ele diz assim, olha,
vista-se de toda a armadura de Deus. Se você observar, ele diz aqui no versículo 11, ele diz assim, vistam toda a armadura de Deus. Querido, ele não diz assim, deixa eu ver, eu achei bonitinha essa que Deus me deu, eu achei bonitinha aquela que a pastora tem, que fulano tem, então eu vou pegar aqui essa armadura e vou vestir essa armadura. Não, querida, revista da armadura de Deus, a que Deus colocar na tua vida. Porque a armadura de Saul, a armadura de alguém não vai te caber, não vai dar em você. E o Senhor está dizendo assim, ó, vista-se da armadura, e de toda a armadura. Ele não diz a que você acha melhor, a que você acha bonito. Existem pessoas, querido, que vai ter o chamado para o dom da palavra, do louvor, do aconselhamento, do abraço. Mas quando a gente vai vestir a armadura do outro, a gente não faz direito. A gente se prejudica. A gente força uma coisa que não é nossa. Por isso que eu sempre tenho falado, né, até para nossa irmã Bruninha, que ela é da mídia, né, assim, ela tem essa habilidade com isso. E eu estava dizendo a ela, olha, querida, se o Senhor te chamou para isso, serve com toda a devoção da tua vida, com toda a dedicação da tua vida. Porque muitas vezes a gente quer vestir a armadura de alguém. Quantas vezes eu vejo pessoas, querido, que até força, pede, pastora, me consagre, pastora, me unja. Sabe, pastora, eu tenho o dom da palavra. Deus me chamou para ser igual à senhora. Deus não me chamou para ser igual a mim, não. Deus te chamou para imitar a Ele, sabe, para ser como Ele, andar como Ele andou, ser, né, não ser Deus, né, mas seguir o exemplo de Cristo, os passos de Jesus. Mas muitas vezes nós queremos dons, sabe, que estejam em evidência. E quando as irmãs estavam pedindo o dom de línguas, né? E eu estava dizendo para ela, eu disse, olha, o dom de línguas tem propósitos. Não é simplesmente eu tenho, porque tenho e vou me mostrar. Porque tem gente que é assim. Tem gente, querida, que Deus tem até dado o dom da palavra, mas você não vê ministrar nada. Sabe? Não traz, às vezes força, às vezes você que é muito parecido, né? Dom de ensino com o dom da palavra, mas alguém quer o dom da palavra quando tem o dom do ensino. Por isso, querida, que quando Deus falava comigo e aqui na igreja que eu fazia parte, a PIB, né? E eu era do crescimento, eu era professora do crescimento. E eu sempre ministrava aí, saudosa irmã Ivanilda, que já dorme no Senhor. Eu lembro que certa vez ela me chamava sempre para ministrar a palavra na MCA ou nas Déboras. E eu lembro que uma certa vez ela falou, minha filha, porque eu considerava ela como minha mãe, ela parecia muito com minha mãe, parecia mesmo fisicamente. E eu lembro que ela falava assim, filha, hoje eu queria que você ministrasse sobre esse texto da revista. E eu confesso a você que eu lia, né, assim, entendia, porque Deus também me deu a palavra de ensino, né, assim, mas eu confesso a você que quando eu gosto mais quando o tema é livre, né, assim, quando o Espírito Santo de Deus traz ao meu coração, não é assim? E eu fico mais à vontade, sabe? Mas muitas vezes alguém, como muitas pessoas, eu louvo a Deus, mas eu não tenho o chamado de levita. E alguém muitas vezes quer colocar como alguém, uma vez em uma determinada igreja, que eu não vou citar o nome, e falou assim, eu senti que você tem direção, né, para o louvor. Eu disse, eu louvo ao Senhor, mas assim, eu não reconheço esse chamado assim na minha vida. Eu estou
Como o salmista, no Salmo 150 diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu louvo ao Senhor porque eu respiro. Ele é digno de louvor. Mas eu não tenho um chamado para ser um levita na casa do Senhor. Então, querida, quando nós vamos fazer algo que é forçado, por isso que, principalmente quando eu estou em campanha, muitas vezes as pessoas não entendem. Muitas vezes quando eu estou em campanha e a gente está até no culto, as pessoas querem me dar a oportunidade e eu até falo, eu estou poupando a minha voz, né? Porque eu vou estar ministrando, eu vou estar na campanha orando, e muitas vezes as pessoas não entendem. Porque, querida, quando eu vou forçar algo que eu não tenho essa habilidade, não tenho esse chamado, querido, vai ser algo prejudicial para a minha vida. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam apavoradas, as pessoas ficam, sabe, eu não recebi, e isso e aquilo, e fica um temor, querido. Vista-se da armadura de Deus. Deus sabe a armadura que Ele vai te entregar. E eu quero te dizer que essa daqui é a mais excelente que você deve buscar. Não almejar a armadura dos outros, mas começa aqui, olhar a armadura do Senhor. Ele vai dizer, vista de toda a armadura de Deus, isso, para que possas resistir no dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Querido, Deus nos dá para que nós resistimos o mal e para que nós permanecemos inabalável. Aquela luta não nos atinge, porque nós temos as armas certas para lutar contra o contra-ataque. E aí ele vai dizer, assim mantenha-se firme, cingindo com o cinto da verdade. Olha o primeiro, vista-se com o cinto da verdade. Para de mentira, para de arrumadinho. Mas o Senhor quer que você ande na verdade, que você coloque o cinto da verdade. Porque você já entendeu porque diz o cinto da verdade? Qual o objetivo do cinto? Segurar a calça, a saia, não é? Ele segura. O cinto, ele colocava, também serve para colocar as armas, né? Por exemplo, a arma de fogo. Tem um objetivo. E sabe o que Deus está dizendo isso? Vista com o cinto da verdade. Ou seja, olha, segura-se, amarra, prende na verdade. Porque quem anda com a mentira, querido, não tem parte com Deus. Não tem parte com Deus. Ele diz, vista-se da couraça da justiça. Ou seja, couraça é uma parte de uma arma que os soldados têm. Ele diz assim, tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Ah, quantas pessoas, querido, têm calçado, o seu sapato é de desunião, de disse-me-disse, de discórdia, de semear, sabe? Tem pessoas que quando já vem, a gente diz misericórdia, a gente já escuta o passo daquele sapato, a gente diz, e tem pessoas que quando a gente vê, diz, ai, que bênção, é tão bom estar junto. Por quê? Porque tem calçado os pés. Além disso, use o escudo da fé. O escudo é proteção. Aí você vai ver com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamáveis do maligno. Ou seja, quando eu e você tenha o escudo da fé, querido, olha, vai vir o contra-ataque, vai vir as setas, vai vir os mísseis. Querido, não vai te atingir porque você está protegido. Sabe que são aquelas palavras, são aquelas palavras negativas. E quando você está revestida com o escudo, você se protege. Porque aí você vai dizer como Jesus nos ensinou. Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, Satanás, ele usa a palavra. E ele vai dizer,
Olha, na palavra está dizendo, lança daqui, porque o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para te guardar. Transforma essa pedra em pão, porque está escrito, e o Senhor vai rebater ele na palavra. Ele vai dizer, também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele vai dizer também, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele vai de acordo com a palavra. Deus quer que eu e você tenham o escudo da fé, porque quando essas palavras, ao contrário, você vai dizer assim, eu tenho o escudo da fé, isso não vai me atingir, porque em Cristo Jesus eu sou muito mais do que vencedor. E ele continua, use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Ah, querido, como alguém tem usado a espada de forma errada e não tem entendido o que essa espada representa e como é importante. A espada serve para acabar, destruir. Quando Davi pega a sua funda e a pedrinha, ele lança na testa do gigante e ele cai. A Bíblia vai dizer, se você quer conhecer, né, e ver que eu estou falando, é verdade. Ele pega a própria espada do gigante Golias e decepa a sua cabeça. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela vai, querido, ser usada para acabar, para exterminar todo e qualquer inimigo que se levantar contra a nossa vida. Porque nós vamos estar manuseando a palavra e vai dizer, assim está dito também. Sabe, muitas vezes eu passei por algumas provas e eu lembro que Satanás ficava acusando mesmo e dizendo, ai, ora tanto, se dedica tanto, mas olha aí. E eu me lembro que a espada do Espírito estava sobre as minhas mãos, sobre a minha vida, e eu começava a falar alto mesmo. Eu disse, pois é, mas também está escrito, lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O meu Deus, segundo toda a sua riqueza, supre todas as minhas necessidades. E por isso eu coloco diante de Deus toda a minha necessidade. Se eu estou com necessidade de saúde, eu vou procurar o meu Deus Jeová Rafá. Se eu estou com necessidade financeira, eu vou procurar o Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. Se eu estou em tempo de guerra, eu vou procurar o grande Sabaó, o Senhor dos exércitos. Querido, nós precisamos estar com essas armas, com essa armadura. E nessa manhã, Deus me traz nessa meditação para você, para que você, hoje sexta-feira, né, termina, né, para algumas pessoas, final de semana vai chegando aí, mas nesta palavra que Deus traz para a tua vida, nesta manhã, vista-se da armadura. Eu não sei qual é a guerra, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que nesta manhã Deus me trouxe aqui, disse para mim e está dizendo para você, vista-se da armadura de Deus, porque quando você se reveste dessa armadura, aí sim você vai estar protegido, essa armadura vai te garantir a vitória. E nesta manhã, o Senhor está dizendo para você, vista-se de toda, não de qualquer uma, essa daqui, deixa eu ver, essa daqui, não vou usar essa daqui não, querido, vista-se de toda a armadura de Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, por Tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, por Tua visita, pela Tua companhia, Senhor, em nossas vidas. Santo Espírito de Deus, continua conosco nesse dia, com as nossas vidas. Ó Pai, nós queremos Te pedir que o Senhor esteja nos capacitando e revestindo as nossas vidas, nos dando habilidade, Senhor, com cada arma, com cada armadura que o Senhor coloca em nossas vidas, para que nós sejamos aptos, ó Pai, para manusear as armaduras que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Nos ajuda, nos levanta como os soldados fortes, como servos Teus, ó Deus, que estão em prontidão, estão sempre, ó Deus, preparados para o contra-ataque. Ó Deus,
porque nós sabemos que com as tuas armaduras somos capazes de destruir fortalezas. Ó Pai, as nossas armas não são, ó Deus, naturais, mas são poderosas em Ti, Pai, para destruir fortalezas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe a tua vida nessa manhã, que Deus possa ter falado ao teu coração nesta manhã, né? Que o Senhor possa estar, né? Sobre, né, a tua vida. Deixa eu só, porque veio na hora que eu estava orando, veio esse versículo na minha mente. Eu acho que é 2 Coríntios 10, deixa eu dar uma olhada. 2 Coríntios capítulo 10, e eu quero encerrar, né, que eu já orei, mas eu quero ainda deixar para a sua meditação. 2 Coríntios capítulo 10 e o versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ok, querida? Por isso, revista-se da armadura de Deus, a armadura que Deus está te dando, porque as armas que Ele está te dando não são humanas, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Por isso, revista-se de toda a armadura do Senhor. Deus abençoe, Deus conceda um dia de excelência para a tua vida, tá certo?